Hoje, então, a gente está aqui para a gente falar de novo sobre constelação e astrologia, mais constelação do que astrologia. A gente vai contar um pouquinho essa estrutura, né? Olha, até o Sam hoje, presenças ilustres na nossa live hoje. Então, hoje a gente vai contar um pouco para vocês de que tipos de constelações que existem, como é que as constelações funcionam, um pouco dessa mecânica e um pouco do que, do que mudou, né? Eu acho, principalmente da pandemia para cá, muito embora as constelações online já existissem antes da pandemia, mas isso se intensificou, então já estou, né, dando um spoiler do que vem por aí. Hoje é a terceira live, para quem está chegando agora, hoje é a terceira live de uma série de 4 lives que eu e a Renata estamos fazendo. Aliás, essa é a Renata Vilela, minha convidada de hoje e das últimas 2 lives e da próxima live, né? Na verdade, a gente tem feito um trabalho juntas, então é convidada porque está no meu Instagram, mas é um trabalho em parceria, esse trabalho. Né? Quer se apresentar um pouco, Rê? Posso me apresentar. Bom, eu sou Renata Vilela, eu sou facilitadora do workshop Cabeça do Dragão, sou formada na primeira turma junto com a Prunina, e astróloga, massoterapeuta, e, bom, a gente se conhece há bastante tempo, então, como ela falou, a gente está fazendo uma parceria, né? Então, esse trabalho, nosso objetivo, nosso goal mesmo com essas lives, gente vai fazer outras também, é trazer a compreensão, né, da filosofia sistêmica, porque dentro das escolas que nós estudamos, o que a gente percebe que sim, fazer uma constelação, fazer uma cabeça do dragão é muito bom, é muito curador, tem várias questões, mas a filosofia sistêmica, quando a gente traz ela para a vida, a gente está realmente indo para essa vida, né, que se fala em relações, né, na filosofia sistêmica, que a vida, quando fala de vida, de amor, né, essa coisa que leva nós para a vida, para uma vida melhor, para mais felicidade, para mais compreensão, mais reconciliação entre as pessoas no convívio. O nosso goal, né, eu acho que é trazer essa educação, né, essa compreensão e aprender, né, para as pessoas irem aprendendo essa ideia e colocar em prática. Perfeito. Porque a gente foi percebendo, né, com as nossas conversas, que muita gente, porque a gente acaba falando muito sobre um assunto e daí achando que todo mundo também sabe daquilo, né? E a gente foi percebendo que não, que de verdade não era todo mundo que sabia o que era constelação, nem todo mundo sabe o que é astrologia, ou para que serve uma constelação, para que serve uma astrologia. E aí a nossa ideia, então, com esse mini curso é isso, é levar essa informação o máximo possível para as pessoas entenderem para que serve isso. E sim, ao final a gente tem uma oferta de um workshop para fazer, né? E aí, quando chega no final, vocês já sabem um pouco como é que é esse workshop, o que pode acontecer, de que forma ele pode acontecer. Então, a ideia é essa. Então, na live de hoje, eu vou falar um pouquinho de como eram as constelações quando elas começaram. E assim, não é um evento histórico, não, porque eu não vou trazer muitos nomes nem nada disso. Né? Mas quando as constelações começaram, elas eram todas presenciais, né? E nas quais o constelando, então quem era constelado, trazia um assunto, normalmente eram grupos de constelação. Então, o constelando assistia a constelação e alguém
que estava ali para representar, para fazer o papel de representante, ia representar o constelado. E aqui, nesse momento, os representantes falavam livremente, se movimentavam livremente nos seus papéis também, inclusive se dirigindo diretamente, muitas vezes, com falas que vinham na cabeça, diretamente para o constelando. E aí começou a acontecer uma coisa das pessoas atribuírem às constelações um tom como se fosse mediúnico, como se fosse espírita, como se fosse um negócio assim, porque afinal de contas, se o meu pai está morto, tem um representante ali para o meu pai, e aquele representante vem e fala comigo, né? Eu posso achar que é o meu pai que está ali, né? E assim pode ter uma confusão aí nessa representação. Bom, isso vai evoluindo e aí mais tarde, hoje em dia, foram criadas ou desenvolvidas, melhor dizendo, o que se chama hoje de novas constelações, nas quais os representantes só falam com o constelador quando o constelador pergunta alguma coisa e se o constelador perguntar. Se não, todo o movimento da constelação acontece em silêncio. E quando necessário, o constelador pede para o constelando, para quem está constelando, falar sobre as frases sanadoras indicadas pelo constelador. Você queria complementar com alguma coisa, Rê? Quero complementar. Eu quero também trazer que a constelação, né, antes dela ser constelação familiar, antes do Bert Hellinger ter formatado dessa forma, né, ela vem do psicodrama, né? Sim. E no psicodrama é bem diferente do que acontece na constelação, que é um pouco isso que você falou, né? As pessoas falavam, sentiam, se entregavam àquele um personagem, né? Era mais uma personagem. Então, como que um pai faria? Então, tinha todo um drama que, inclusive, né, o representante, no caso, ele trazia a própria história dele e colocava na constelação a história dele, né? Uhum. Isso foi, né, o Bert Hellinger foi moldando, né, e depois ainda evoluiu bastante disso, né, que a gente já estudou e você também colocou, que era isso, tinha o envolvimento, tinha a transferência, né, tinha o envolvimento do emocional, do drama da própria pessoa que estava ali como representante do meu pai ou da minha tia da minha empresa. Sim. Ela foi bem, é uma evolução, né? Na verdade, a gente está falando sobre evolução. Sim. Então, e aí hoje acaba que as constelações evoluíram. Nossa, perdi meu fone aqui. As constelações evoluíram e hoje acontecem também constelações online, constelações individuais. Então, as constelações podem ser em grupos com representantes presenciais ou constelações em grupo com representantes, mas online, constelações individuais presenciais online, constelações individuais presenciais ou online, e eu não vou chamar de escolas, mas ou pode ser tipos de constelação, então, com ferramentas diferentes. Então, essas constelações podem acontecer, por exemplo, quando você faz uma constelação individual, alguns recursos podem ser usados. A gente pode usar as âncoras, né, como a gente fala na linguagem constelatória, que na verdade são folhas de papel que vão representar alguma coisa que a gente vai atribuir àqueles papéis, literalmente, papéis, né? Bonecos, a gente pode usar bonecos nessas constelações, a gente pode usar bonecos
na água, existe constelação com cavalos, existe constelação com mapas astrológicos, que é o que a gente faz no Cabeça do Dragão. Então, nesse ponto da história, eu queria falar um pouco desse movimento que é a constelação. E queria convidar as pessoas, na verdade, quero convidar a Renata para ela facilitar uma prática sobre as constelações, para a gente ter uma ideia disso que eu acabei de falar, né? Então, as constelações, qualquer constelação, seja ela qual for, para ela ser chamada de constelação, ela precisa estar dentro das ordens fundamentada, né? Nas ordens da ajuda, nas leis do amor ou nas forças do amor. Tem isso, a gente pode chamar de constelação. Não tem isso, é outra coisa. E aí, Rê, eu queria que você, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas queria que você fizesse um exercício que as pessoas pudessem experimentar um pouquinho disso que a gente falou agora no online, sem a gente ver, né? Olha, estamos criando outra modalidade aqui agora. Mas isso não é, a gente não vai chamar isso de uma constelação. Isso a gente chama de exercício sistêmico, de visualização com esse olhar sistêmico, né? E aí você observa, né? Observa como está o seu corpo, como está a sua respiração, o que vai mudar, o que você vai pensar, o que você vai sentir. Vai ligando o observador interno aí, né? Para fazer essa prática. Antes de fazer a prática, Rei, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar uma coisa assim. Então, a constelação, né, ela parece, assim, para algumas pessoas, ela parece algo meio sobrenatural, né? Então, e tem uma briga aí, se constelação é científica, se constelação é sobrenatural, se... Bom, então eu vou dar uma palhinha disso. A constelação não é científica, né? Por quê? Porque o método científico, no método científico, quando Descartes lá, né, fez, né, o método, não sei que lá do método, é o livro que ele escreveu, o observador, ele era descartado. Porque na época tinha caça, né? A caça às bruxas, tudo. Então, tudo que era meio sobrenatural era da igreja. Eram coisas da igreja. Então, ele separa, né, totalmente isso. Então, o método científico, ele não tem o observador, ele descarta o observador. E ele tem hipótese, né? A relação, primordialmente, não tem hipótese. Né? E isso é primordial no se tiver hipótese, não é uma constelação. A constelação, ela é um outro método, que é o método fenomenológico, que é o fenômeno, né? Que nós vamos perceber como, a postura que nós estamos diante de uma determinada questão, de uma determinada pergunta que precisamos de uma resposta, bom, uma questão que a pessoa traga para a constelação, né? Uhum. Então, o trabalho é esse, é o fenômeno, é como hoje eu estou diante dessa questão. Então, não, constelação não é científica, né? Isso é bem, quando então, não... é sobrenatural. A gente tem outras explicações, mas que também não vem ao caso, não precisamos trazer aqui, né? Mas uma coisa que é interessante trazer é que nós somos formados pelo DNA da nossa mãe e do nosso pai. Então, isso vem desses dois sistemas, que eles são formados pelos pais deles, pelos pais deles, pelos pais deles, né? E nesse DNA não vem só a formação de proteínas e aminoácidos, né? Vem toda a memória, né? Padrões de comportamento, tudo isso está contido nesse DNA, certo? Então, nós, né, nós somos essas pessoas todas, né,
do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. A gente continua esses sistemas, né, do qual nós fazemos parte. Isso vem, né, dessa filosofia, dessa ideia, e também que é isso, né, a teoria dos sistemas, né? Então a gente continua esse sistema e a gente cria novos sistemas, enfim, criar famílias ou não. Né? Então é importante essa ideia do DNA, né? Que ele vai trazer essa memória, né? Que são os campos de memória, eles estão na formação de cada uma de nossas células. Sim. Tanto o físico também, né? Constelação é uma coisa muito física. Não parece, mas é. Que é o que a gente vai fazer. É um exercício de percepção do corpo. Isso, completando um pouquinho, dizendo assim que a constelação é uma formação de imagens, né, sobre o próprio sistema, né? E aí eu vi uma frase que eu achei bem bacana, que eu acho que faz um grande resumo, assim, que é assim: assumir a verdade permite que eu enxergue, assumir a verdade é assim, ver de verdade, né? Que movimento é esse que se mostra, né? Então, permite que eu enxergue que preciso mudar, e a mudança permite que eu alinhe o meu pensar, o meu sentir com o meu agir. Ponto. E é incrível, né? A gente facilitando o workshop, fazendo exercícios, quando a gente faz, né? É muito interessante ver o quanto a gente é equivocado com o que a gente é, né? A gente acha que tem uma determinada postura diante de uma determinada coisa e a gente se surpreende bastante. Muito. Porque são coisas que estão no inconsciente, né? A gente não tem grandes consciências disso. E aí o campo não mostra o que a gente quer ser, ele mostra o que é de verdade. Vamos para a prática, Rê? Bora. Então, eu vou sugerir para vocês que estão assistindo agora e vão assistir depois também, pegarem 3 papeizinhos. Pode ser papelzinho pequenininho. Se não quiser pegar também, vai escolher 3 lugares diferentes para se colocar. Essa prática tem que ser feita em pé, porque a gente é importante estar em pé, porque é importante estar no adulto da gente, se sustentando nas nossas próprias pernas, né? Antes, né, antes da prática, eu vou pedir para vocês sentarem confortavelmente, só para dar uma alinhada no corpo, fecharem os olhos e expirar longamente, soltando todo o ar. E quando não tiver mais ar para soltar, dá para soltar mais um pouquinho. Inspira. E vai imaginando o coração de vocês, seu próprio coração. E respira como se os pulmões estivessem dentro do coração, ativando esse órgão, conectando com o cérebro, para que as conexões e as compreensões venham do coração, venham dessa conexão entre cérebro e coração. Então, eu vou pedir para respirar, imaginando que os pulmões estejam dentro do coração. Sentindo o seu corpo na cadeira. E agora preste atenção nos seus olhos, no globo ocular. Sinta ele. Procure sentir. Perceba se eles se mexem, se eles estão parados, o espaço que eles ocupam
as pálpebras. Simplesmente perceba, sem julgamento. Simplesmente perceba os globos oculares no seu rosto. Isso, solta todo o ar. E aos pouquinhos vá abrindo os olhos, deixando a luz penetrar suavemente. E procure abrir um pouco o foco dos olhos agora. Olhar em volta, um pouquinho abrindo, como se fosse uma grande angular, o foco. Abre um pouco o foco, o olho direito olhando mais para o lado direito e o esquerdo. Né? Abrindo esse horizonte à sua frente. E agora podem ficar em pé. Coloquem os 3 papeizinhos no chão ou escolham os 3 lugares. Se os papeizinhos estiverem no chão, entre num deles. Pode escolher qualquer um deles. Esse é o seu lugar. Respira, se centra bem nesse lugar. E desses 2 papéis, você vai escolher um para ser o Sol e o outro a Lua. Sim, o que vier primeiro na sua cabeça. Eu vou pedir para você entrar no papelzinho da Lua, ou no lugar que você escolheu para a Lua. Simplesmente entre nesse lugar e respire um pouco aí. Solte do que você conhece ou que você ouviu falar sobre a Lua. Sinta esse lugar. Sinta essa lua interna em você, nesse lugar. Deixe que venham pensamentos, sensações. Não se atenha a nada. Perceba se a temperatura do corpo mudou, se os seus olhos estão abertos ou fechados, para onde você olha, se é possível sentir os pés no chão, o que aconteceu com a sua cabeça, com os seus braços. Veja se desse lugar você enxerga o lugar onde você estava. Veja se desse lugar você consegue enxergar o lugar do sol. Simplesmente perceba, não precisa forçar nada. Aceita como é, como vem, como está. Sem julgamento. Não tem certo nem errado. Você no lugar da lua. E de tudo que ela simboliza. Isso. Registra tudo isso no seu corpo. Pode fazer uma respiração profunda e ir para o lugar do sol, ou do papelzinho, ou do lugar que você escolheu aí, né, onde você está, para o sol. E da mesma forma que foi no lugar da lua, ou no papelzinho da lua, respira, se centra e percebe o que vai acontecendo no seu corpo nesse lugar. O lugar do sol. O que o sol representa para a humanidade desde os longos tempos atrás. Todos esses registros
estão nas suas células. Permita que as percepções aflorem desse inconsciente que já está em você. O lugar do sol. Perceba a temperatura do seu corpo, seus olhos, se tem algum peso em algum lugar, para onde você está virada ou virado, se você olha alguma coisa, se você consegue olhar para a lua, se você olha para o lugar onde você estava, seu lugar, se você olha para você, né, nesse lugar do sol. Perceba a diferença entre os dois lugares. Vá registrando as sensações no seu corpo. Não, sem julgamento. Se você não sentiu nada, não tem problema. Isso também é parte do exercício. Isso é um exercício que os exercícios são um início de um movimento. Né? Você pode ter feedbacks, insights durante a semana, algum sonho. Deixe que isso vá descansando em você. E agora faça uma respiração profunda e volte para o seu lugar. E perceba agora se algo mudou, para onde você olha. Se você não sentiu nada, se você sentiu um monte de coisa. Para cada um é diferente. Para cada exercício, as percepções são diferentes. Para cada momento da sua vida, esse exercício vai ser diferente. Isso. Vou pedir para você fazer uma respiração profunda e pode sair do exercício. Pode sentar de novo. Se quiser depois compartilhar conosco alguma percepção, algum insight, alguma dúvida, a gente está à disposição. Inclusive, para nós o mais importante é que vocês entendam o que a gente fala. Então, o nosso melhor feedback é assim, a gente ouvir, né, o que vocês entenderam, se vocês entenderam, como foi, se foi bom, se foi ruim, se não deu nada, se deu dor de barriga, se fez sentido, se não fez sentido o que a gente falou. Ok? Então, por acho que você pode continuar. Sim, perfeito. Então, acho que para quem fez a prática, para quem está entrando agora, boa noite. A gente acabou de fazer uma prática. Então, se você ficar agora boiando um pouquinho, vou convidar você para assistir a live que vai ficar gravada e vai estar lá no YouTube também, no meu canal, lá no Purnina Lovato Magicária. Não sei se a Rê está publicando no dela, mas deve estar. Então, agora que vocês experimentaram um pouquinho como é que é, uma amostra grátis, né? Tem muito mais, né, do que isso. Isso foi só uma ideia do que, né, do que sentiram, enfim, de como experimentar isso. A gente queria falar um pouquinho da metodologia Cabeça do Dragão e do workshop Cabeça do Dragão, né?
O workshop Cabeça do Dragão, ele é uma constelação do mapa astrológico. Então, a gente monta o seu mapa no chão. Em princípio, ele nasceu para ser uma constelação em grupo, né, com representantes, e evoluiu mais tarde para o modelo online. Por causa da pandemia, como todo mundo, a gente experimentou isso e com muito cuidado, né? A Patrícia Cobra Vivas, que é a facilitadora, criadora desse trabalho, ela organizadora desse trabalho, nós experimentamos juntas, eu e a Renata, e mais uma turma, que somos a primeira turma de facilitadores do workshop Cabeça do Dragão. Experimentamos isso longamente antes de trazer, né, a público. Então ele também é oferecido hoje nos formatos online, em grupo, e também no formato individual, presencial ou online, né? Então, montamos o mapa, os representantes vão representar os planetas, né? E as dinâmicas sistêmicas, os movimentos sistêmicos vão se apresentando. Os tempos para esse workshop também são diferentes, né? Tem workshops que são realizados em finais de semana e outros formatos, como esse que a gente fez no grupo passado, que nós elegemos 4 encontros, né? Aí algumas pessoas me perguntaram, poxa, Paulina, mas e aí, não fica... Por que tem essa diferença de tempo? Porque o número de pessoas é variável, né? E o que determina o tempo do workshop, na verdade, é isso, porque todos os mapas vão ser constelados, né? Às vezes, eventualmente, hoje em dia, a gente, eventualmente, alguns consteladores vão colocar ou não, isso é a gente que escolhe isso, na verdade, né? Mas a gente pode colocar só representantes que não vão constelar os seus mapas, mas que já fizeram o Cabeça do Dragão, né? Pessoas que não fizeram o Cabeça do Dragão, em geral, não podem ser representantes do workshop Cabeça do Dragão. Com algumas exceções, né? Pela própria Patrícia. Eu e a Renata optamos por não eleger representantes que não tenham feito Cabeça do Dragão. A gente percebeu que tem também alguma coisa que a gente gosta vou falar assim, não sei se é um termo mais adequado, mas assim, a qualidade desse representante que já fez o workshop, né? Ele aproveita também, porque quando a gente vai fazer a representação e já teve o seu mapa constelado, já fez a sua constelação, isso reverbera na gente durante muito tempo, né? Então, ter oportunidade de ser representante num workshop, muitas vezes permite que eu acabe fechando algumas gestaltes aí nessa coisa. Eu vou experimentando outras coisas, vou entendendo coisas que de repente eu não tinha entendido quando aconteceu a minha constelação, porque é bastante informação também, a gente fica muito emocionado, enfim. É uma experiência muito única o workshop Cabeça do Dragão, né? É uma experiência profunda. Enfim, é até difícil, às vezes, da gente explicar o que é o Cabeça do Dragão, do tamanho que é o Cabeça do Dragão, né? Então, só contar para vocês que hoje esse conjunto de constelações que podem ocorrer é chamada de metodologia Cabeça do Dragão. A gente vai encerrar, eu acho, né, a live hoje, e lembrando a vocês que a próxima quinta-feira nós teremos mais exercícios sistêmicos na nossa última live
desse mini curso, pelo menos. Né? Pelo menos dessa série, da nossa última live. E aí sim a gente vai fazer um convite para vocês do workshop Cabeça do Dragão. Tá? E aí, se você gostou, você conta pra gente. A gente vai colocar também, provavelmente, um link ou um contato para você entrar num grupo de WhatsApp, caso você seja um interessado para fazer o workshop Cabeça do Dragão, ou entre em contato comigo ou com a Renata também, e a gente anota seu nome, enfim. Né? Mas dê um jeito da gente saber que você se interessou, tá bom? Compartilhe com os amigos. Eu passo a palavra para a Rê. E obrigada pela presença de todos. Beijo, até aqui. Então, quero acrescentar essa questão da cabeça do dragão, que a Nina falou, né, que é muito profundo, que é uma coisa que fica reverberando muito tempo. Sim, isso é uma grande verdade. 2 anos depois que eu tinha feito o meu workshop, o meu primeiro, ainda estava caía a ficha ainda. Então, eu atribuo isso a uma questão bem, sei lá, que é a parte realmente do workshop, né? Uma constelação convencional, as pessoas trazem um tema, né? E como nós falamos um pouquinho atrás na live, né? Muitas vezes a gente acha uma coisa, mas a gente acha que faz uma coisa, que pensa uma coisa, mas, né, não é bem aquilo. Então, o diagnóstico em tudo, na medicina, na homeopatia, é uma coisa difícil. E no Cabeça do Dragão, no workshop, não existe exatamente a pessoa não traz uma questão, né? A questão ela vai se apresentando, né? Com o mapa astrológico montado e as pessoas representando os planetas, né? Além das questões pessoais, familiares, aparecem também questões transpessoais, questões de geracionais, que isso é muito rico, né? Porque muitas vezes nós temos padrões de comportamento que nem dizem respeito à nossa família, mas sim ao momento histórico que nós nascemos. Eu acho que essa é uma das contribuições mais ricas do workshop Cabeça do Dragão, que ele vai além do sistema familiar, como o próprio mapa astrológico, né? Que o mapa astrológico se abrindo, né? Os planetas, né? Que representam, né? Os luminares, né? Os planetas pessoais, os sociais, Então, eu acho isso bem rico, achei legal trazer isso. E eu acho que é isso que dá essa dimensão, né, de profundidade, né, tanto para dentro como cósmica, né? Essa constelação num campo cósmico, né? Isso é incrível, é muito incrível mesmo. Então, eu espero vocês na próxima live. Eu quero agradecer também o convite da PUC, obrigada, a participação de vocês. E quem for assistir mais tarde também, quero agradecer já de crédito. Obrigada. E até a próxima. Obrigada também, Rê, pela parceria. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.